Fala, nação vascaína, seja bem-vindo aqui ao canal É do Vasco. Se você é vascaíno, chegou aqui de paraquedas, se inscreve aqui agora. Vamos ver aí o que um apresentador falou sobre esse confronto amanhã. Quem está confiante, segue, escreve aqui e comenta abaixo o que você acha que o Vasco precisa amanhã para poder se classificar. Óbvio, né? Tem que ganhar, mas o que é que o Vasco precisa? Como deve se comportar? Vamos lá? Copas do Mundo. Agora é o mundo que vai nos ver de Já sai esse perto. anúncio. Ser Esses detalhezinhos que a gente vai acompanhar podem ser muito importantes para definir o classificado entre Botafogo e Vasco, as semifinais da Copa do Brasil. O duelo acontece essa semana. A gente vai acompanhar o que cada equipe fez de positivo e negativo no jogo em São Januário. Alguns dos detalhes, né? Podemos acompanhar já o Botafogo fazendo essa saída com 3 jogadores e o Marlon Freitas sendo o volante entre os zagueiros. A gente viu muitas vezes o Gregory fazer isso e o Marlon ficar um pouco mais à frente. Agora tem sido um pouco diferente, né? O Danilo sobra um pouco à frente, como a gente está vendo ali, e o Marlon desce para trabalhar entre os zagueiros, e isso tem um porquê, tem um motivo. Liberar os laterais, os 2 laterais do Botafogo atacando ao mesmo tempo, simultaneamente e bem aberto. Olha só nessa jogada, com a tela pausada, a gente vai acompanhar o Vitinho bem aberto, ó, em cima da linha lateral, basicamente. Para quê? Para o Arthur, que é o ponta direita da equipe, poder ter esse movimento para o centro. Por que que o Arthur... Pessoal, desde já aqui, a minha opinião, quero que você comente abaixo a sua opinião, tá? Quem viu o primeiro confronto, viu que o Botafogo ele tem mantido um padrão nos últimos, por exemplo, os últimos 4 jogos que eu assisti o Botafogo contra a LDU, o Botafogo contra o Juventude, e o Botafogo contra o LDU na altitude, que a gente não conta muito a altitude. Mas o que eu vi nesse Botafogo é que o Vasco tem que acalmá-lo ali nos primeiros 20 minutos. O time, ele vai decaindo de produção. Pode reparar, contra a LDU, dentro de casa, o time faz um gol e depois só dá LDU. O time parece que para de criar. E aí, o gol que ele faz praticamente foi o único, né? Óbvio, 1-0, achou uma oportunidade. Depois o time não produziu mais nada. Só deu LDU. Foi a mesma coisa do Vasco. O Vasco toma um gol ali, que pra mim não foi falha do Léo Jardim. Mas depois o Vasco consegue dominar o jogo. Tanto o primeiro como o segundo tempo, né? E defensivamente o Vasco foi até bom nesse jogo. E agora com os reforços na defesa, pena que a gente não vai ter o colombiano, que deu um branco aqui agora. Mas se o Denis agitar a zaga, eu não vejo tanta dificuldade. Desculpa, essa é a minha opinião. Tu faz esse movimento? Justamente para gerar dúvida. Tirar a referência de marcação do defensor do Vasco. A gente está vendo que, por exemplo, o Lucas Piton sai um pouco atrasado para marcar o Vitinho e o Jair, que é o volante por dentro, ali mais próximo do Lucas Piton, também sai um pouco atrasado para vigiar esse movimento do Arthur. O Botafogo encaixou essas combinações ali no início do primeiro tempo, principalmente quando o Vasco não adiantava a marcação, e foi um grande defeito do Vasco no jogo, uma grande... Esse é o grande problema do Vasco naquele jogo, tá? Foi isso. O Vasco adianta muito, tentando... O Denis tem isso de trazer uma intensidade ali já na saída, mas aqui atrás é o que tava faltando, a intensidade, né? Virtude, o Botafogo conseguiu tirar proveito disso. Nessa partida especificamente jogaram Arthur Cabral e Cris Ramos. Pode jogar o Savarino, acredito que joga o Savarino no jogo dessa semana. E aí o Arthur Cabral seria o centroavante, Savarino meia. Não importa, né? A definição da jogada teria como alvo o Arthur como jogador mais alto ou o Savarino por baixo como jogador mais baixo. Do outro lado, a mesma dinâmica, ó. O Alex Telles atacando mais aberto e o... Olha pra aqui, gente, ó, aqui, sozinho, né? 1, 2. Olha a distância que dá um pouco, né? Mas aqui não pode ser da marcação. Na verdade, aqui tem que ficar aqui e ele tá aqui, ó. Não pode dessas brechas, cara, no Nilton Santos. Montoro um pouquinho mais por dentro. Então, a combinação saiu pela direita, mas poderia sair pela esquerda, como a gente vai ver na sequência da jogada, né? O Montoro procurando o Alex Telles. Os 2 jogadores de lado de campo do Botafogo, né? Os lados de campo do Botafogo são muito entrosados nesse sentido. A busca do cruzamento para a área, para o Arthur Cabral, em cima de um outro problema que o Vasco mostrou no jogo, que a gente vai ver nesse lance, ó. Não é um bloco alto de marcação. De novo, a saída de 3, agora o Marlon está até um pouco mais à esquerda, o Danilo sobrando um pouquinho mais à frente e o bloco defensivo do Vasco um pouco mais recuado. E aí vem o problema, a falta de definição, a falta de mais agressividade para poder pressionar a bola e inibir
o avanço da equipe adversária, o Botafogo trocando passe. E aí, com a imagem pausada aí para todo mundo entender. Arthur da direita para o centro, Montoro da esquerda para o centro. De novo, a ideia é a mesma. Tentar trabalhar entre lateral e zagueiro, tentar trabalhar nas costas dos volantes para aproveitar essa indefinição que o Vasco apresenta quando marca um pouquinho mais atrás. Olha o Botafogo circulando a bola, não tem pressão na bola. Olha como o Caio se projeta com a bola dominada, acha o Arthur, de novo, não tem pressão na bola, vem girando o jogo de lado. O Vasco demora a fazer essa menção do combate e aí o passe vai entrar de novo nos pés do Arthur, que inverte do lado esquerdo. Aquela dinâmica que a gente viu anteriormente, ó. Lateral bem aberto, olha o Alex. Na outra jogada foi o Vitinho, em cima da linha lateral. Agora é o Alex Telles, em cima da linha lateral pelo lado esquerdo, enquanto os dois jogadores que naturalmente estariam pelos lados, né? Montoro pela esquerda, Arthur pela direita, eles estão trabalhando pelo centro para gerar essas dúvidas que a gente viu anteriormente. E aí, com uma dupla de ataque, uma dupla de centroavante, atacando a área para receber o cruzamento. Foi a principal forma que o Botafogo encontrou para entrar na defesa do Vasco. E não foi tão difícil não, olha só. Linha de 4 da defesa, linha de 4 do meio. Olha esse espaço onde o Arthur Cabral vai fazer o gol. A indefinição seguia até aí, né? Os dois zagueiros do Vasco, sem buscar a referência dos atacantes do Botafogo dentro da área, e também os volantes demorando a fechar esse pedaço ali entre a marca do pênalti e a meia-lua. É isso, cara. Isso, espero que ele... Espero, Diniz é profissional, né, cara? Tinha que resolver só isso. Foi isso aqui na zaga. O ataque, todo mundo já sabe que o Vasco tem o melhor ataque jogando fora de casa. O melhor ataque do brasileiro jogando fora de casa. Agora tem que ajeitar isso. Dá pouco espaço, cara. Se é muito espaço, o Botafogo vai apelar muito pra essa bola aérea aqui. Tá? E aí, tem que fechar os espaços. Fechar os espaços e pressionar lá em cima. Não adianta recuar o time. Não vai adiantar recuar o time. Se a gente recuar, a gente vai ser amassado pelo Botafogo. Que muitos gols saem nesse setor. Uma virtude. Você vê que quando a LDU sai pro jogo, a LDU joga melhor que o Botafogo na casa do Botafogo. A LDU foi pressionado porque jogou com o bloco baixo. Mas quando toma o gol, eles vão pra cima, aumenta a linha. O time praticamente muda a forma de jogar. Quase empata com o Botafogo. Tendo mais finalização, tendo mais chute no gol. Então não é impossível pro Vasco ganhar com todo respeito do Botafogo na cara do Botafogo. Tudo do Botafogo que a gente viu, um defeito do Vasco, foram fundamentais para o Botafogo abrir o placar dentro de São Januário. Agora a gente vai ver o Vasco fazendo algo que o Botafogo teve dificuldade e vem tendo dificuldade nos últimos jogos. Quando o adversário encaixa uma marcação mais adiantada, mais agressiva no campo de defesa do Botafogo, né, e aí o Vasco a gente vai ver até com referências individuais, né, diferente do que a gente viu quando vem marcar mais atrás, que marca por zona, quando adianta a marcação, a referência individual, ó, 1 para 1 no campo de defesa do Botafogo, impede que o passe saia curto, venha a ligação direta, e a gente vai ver na sequência da jogada que esses encaixes eles seguem ao longo do gramado quando a postura é marcar mais à frente, o Vasco rouba a bola e aí vai tentar fazer aquilo que faz muito bem quando tem a posse. Ó. Une Coutinho e Nuno Moreira, principalmente pelo lado esquerdo do campo. Outros jogadores participam dessas jogadas, mas principalmente os dois, são os dois caras. Aí eu pergunto, nação vascaína, será que não era a hora do Matheus França entrar como titular? Mas não, né, cara? Ia ter que tirar ali ou o Verratti ou o Ryan. Ryan tá jogando bem, né? O Nuno não dá pra tirar. Porque o Matheus França, ele provavelmente vai disputar com o Verratti. Pelo que eu vi quando o Matheus França entrou, ele é um cara ágil, né, cara? Um cara mais rápido, né? Os mais talentosos do time para esse tipo de lance, nessa jogada mais de articulação. E quase sempre buscando o Verratti na área. Verratti entre zagueiro e lateral do lado contrário. Olha só que bacana também o Vasco quando está perto da área rival, como ele reage mais rápido ao perder a bola. Primeiro foi o Nuno, depois o Lucas Piton, que vai encostar, vai impedir que o Botafogo progrida no campo. O Nuno de novo chega dividindo, a bola vai sobrar para o John. Mas foi uma boa jogada do Vasco, uma boa pressão no campo de defesa do Botafogo, roubando bola e tentando finalizar. Mais uma vez agora, o Ryan sai do combate ao lateral esquerdo aqui e vai pressionar o zagueiro. Isso até gerou uma discussão entre ele e o Fernando Diniz já
na modificação disso, né? Quando o Vasco vem marcar atrás, o Ryan às vezes deixa de fazer a pressão aqui pelo lado. Olha o Verratti, ó. Marcava o Marlon Freitas antes, mas como o passe veio no goleiro, ele vai pressionar o goleiro, mas ao mesmo tempo se... E é isso, nossa vascaína. Eu quero saber de vocês a sua opinião. E é isso, o Vasco tem que jogar como jogou na primeira partida. Tá atento ali na zaga, vai estar jogando no estádio dos caras, mas não é impossível ganhar pro Botafogo, ok? Joga como jogou. Ajeita a zaga tem que estar atenta ali, o ataque tá produzindo, e eu acredito que amanhã a gente possa sair com essa vitória. Comenta aqui abaixo qual é a sua opinião, o que é que o Vasco deve